Insegurança no namoro, você que tem, e está vivendo isso, aumente o volume da televisão, não saia daí, porque vamos conversar a respeito. Carol, as pessoas que querem mandar perguntas pelas redes sociais, Facebook e Instagram, podem mandar, que a partir de agora o assunto é esse, é isso? Exatamente, e é muito simples, é muito fácil. É só você correr lá no nosso Facebook e no nosso Instagram e deixar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou estar passando aqui para a doutora. Então corre lá no nosso Instagram, que é movimento_jovem_oficial. E lá no nosso Facebook, Movimento Jovem Oficial. Se você está passando por essa insegurança ou conhece alguém que está inseguro no relacionamento, deixe a sua pergunta. Muito bem. Você é uma pessoa insegura na vida? Não. Já fui muito insegura, mas agora não vou. Agora tem segurança. Agora tem segurança. Vai, Jesus, vai, né? não vai, não vai. É isso aí. É, se não, não. Tudo segura. Você é uma pessoa insegura, Marcelo? Já fui. Você confessa. Você hoje muito. É noivo, né? Namora, né? É graças noivo. A Deus, ó. Graças ao bom Deus. Ai, meu Deus, beijei, filho. Segura aí, Sator. Valeu, tamo junto, hein? Você já sentiu insegurança pra chegar assim, pra conversar? Vai gostar, não vai? Passou assim, quando eu era mais novinho aí, na idade da galera, 16, 17 anos, era muito seguro, muito seguro. Agora... Depois de tomar tanto fora, teve que aprender. Muito bem. Depois que vai, foi. Agora é pra casar e é pra ser uma bênção aí, glória a Deus por isso. Vou fazer o seguinte, vou chamar já ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Meu irmão, se ela não resolver teu problema, meu amigo, chora, sempre chora. Simone Matias, pode entrar por gentileza. Tudo bem? Prazer em recebê-la no Movimento Jovem, pode se aceitar. E graças a Deus, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, gente. Para nós também é um prazer enorme recebê-la. Insegurança no namoro. Já queria que você começasse dando uma pincelada a respeito desse assunto e dissesse aí o que mais causa insegurança nos jovens quando se trata disso. Não somente em chegar na pessoa, em começar o namoro, até mesmo durante o namoro. Porque tem gente que fica achando que vai dar tudo errado sempre. Bom, todos nós temos insegurança em algum momento da vida. Seja no namoro, casamento, no trabalho, na tomada de decisão. A segurança está ligado ao medo. E o medo, muitas vezes, ele nos protege de tomar decisões. O problema é quando esse medo, ele nos paralisa. E isso tem tudo a ver com as nossas primeiras relações lá da infância. Nós temos um autor da psicologia, ele chama John Bowlby. Lá em 1950 ele já falava sobre isso, sobre como é a forma que nós vamos estabelecer apego, se vai ser um apego seguro ou um apego inseguro. Quer dizer, se eu tive lá atrás sucesso, entre aspas, nessa forma de ser aceito, bem tratado pelos pais, aquela coisa, sempre teve um amigo, alguém da própria família, sempre foi uma pessoa muito aceita, é mais fácil ela ser segura. A pessoa que foi rejeitada, teoricamente, ela tem mais facilidade para ser segura. Basicamente seria isso que ela está explicando. Exatamente, porque nós vamos repetir este modelo. Então, esse autor, ele fala que para que a criança possa crescer de uma maneira saudável e para que ela possa ter futuramente nas relações dela um modelo de apego seguro, ela precisaria então de pais ou cuidadores solícitos, prudentes, atenciosos. Caso contrário, então, ela estabeleceria o que a gente chama de um apego inseguro ou evitativo. Muito bem, ó, muito bem explicado. E aí, Carol? Até termos chiques aqui. E doutor, em relação assim, a pessoa que entra num relacionamento, né, o jovem ali, e se sente seguro toda vez em relação ao sentimento do outro para com ele. Será que realmente me ama? Que sempre está querendo ter uma prova? Na sua opinião, por que isso acontece tanto? Por que tantos jovens ficam com essa insegurança, assim, de ter a certeza absoluta de que a outra pessoa realmente ama ela? Então, Carol, na verdade, ao longo da nossa vida, nós vamos criando crenças ao nosso respeito.
E se a nossa crença é de que eu não sou digno de ser amado, então provavelmente eu vou repetir isso no meu relacionamento amoroso. Por mais que o outro faça, por mais que o outro se dedique, nunca é o suficiente. Eu nunca vou acreditar que sou capaz de ser amado. Isso é uma crença que geralmente a gente trabalha dentro do processo terapêutico, por exemplo. E aí, então, trabalhar esse auto-amor, esse auto-se conhecer, ajudaria nisso? Muito. Esse é o caminho, né? A autoconsciência, primeiro identificar da onde vem a minha insegurança. Isso já é um grande passo para a mudança. E uma outra coisa que a gente fala é trabalhar a autocompaixão. Então, é olhar para si, né, e reafirmar o que eu tenho de bom, o quanto que eu sou digno de valor, o quanto que eu sou digno de ser amado. Muito bem. Muito interessante. Boa tarde, doutora. Olá. Aqui. E um jovem que ele é seguro no relacionamento, porque ele não teve exemplo dentro de casa. Ele não teve exemplo dentro de casa com seu pai, com a sua mãe. Isso influencia muito no futuro relacionamento que ele venha a ter. Sabe, tipo assim, poxa, eu não tive exemplo dentro de casa, eu não consigo hoje conversar, dialogar com a minha companheira. Ele acaba até perdendo um relacionamento que poderia ser até um futuro casamento para a vida dele, né? Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Sim, influencia porque os pais são os nossos modelos. Os pais ou cuidadores são os nossos maiores modelos. Então nós vamos repetir isso ao longo da nossa vida. Então eu acho que o grande foco é perceber, será eu estou repetindo um modelo, né, um padrão de relacionamento que é da minha mãe, que é do meu pai, e não aceitar. Passar então ter a atitude de ter uma forma de se relacionar mais flexível, mais amável, mais tolerante. Então a gente volta no ponto se conscientizar. Eu preciso me conscientizar que eu tenho um problema para então passar a lidar com ele. Reconhecer isso, né? Reconhecer. Maravilha. Muito bem. Doutora, e a pessoa que, por exemplo, ela é insegura porque ela se conhece e ela não quer passar isso para outra pessoa, que de repente ela gosta, está admirando alguém, só que essa pessoa já demonstrou o que ela quer para a vida dela e ela sabe que é o contrário disso. Eu quero alguém carinhoso, alguém que me diga eu te amo todo dia, alguém que me leve para passear, alguém que isso, alguém que aquilo, e ela pensa, eu não sou nada disso, eu não sou carinhoso, não sei lidar com isso, não sei. Como que ela faz, tanto para quebrar a insegurança, quanto para mostrar logo, porque essa pessoa fica mascarando, fingindo, até a hora que não dá mais para fingir, porque você cria uma intimidade com a pessoa que você vai sendo cada vez mais natural, e você mesmo diante dela, e vai quebrando, construindo aquele relacionamento perfeito, vamos dizer assim. Qual é a dica que a senhora dá? Já mostro de cara, eu não sou talvez essa pessoa, ou eu tento mudar, para quebrar essa insegurança e eu fazer o que deve ser feito aí para ter um namoro sadio, né? Entendi. Olha, a melhor forma, e acho que o que mais vai garantir sucesso para o relacionamento amoroso é a sinceridade. É eu poder abrir para o meu parceiro, para a parceira, aquilo que eu sou, quem eu realmente sou. Eu não posso mostrar uma coisa que eu não sou. Muitas vezes, quando nós estamos nesse nível de insegurança, nós queremos mostrar aquilo que nós não somos. E uma hora isso vai cair por terra. Então a gente precisa dizer sim, olha, eu tenho dificuldade em conversar, eu tenho dificuldade em fazer surpresas. Como que eu posso melhorar? Então abrir para o outro, né? E essa pessoa está disposta a tentar ajudar para ele mudar, né? Muito melhor do que fingir, né? Claro, com certeza. Muito bem. Exatamente. E outro ponto que me veio à mente é a questão do ciúme, que eu acho que é um fator que demonstra muita insegurança realmente, quando a pessoa está insegura em relação ao outro. O ciúme a gente sabe que ele num nível muito elevado pode prejudicar um relacionamento. Que dica, né, que conselho a senhora pode nos dar para essa pessoa que tem essa insegurança tão grande e tem esse ciúme elevado? Então, a questão dos ciúmes é algo que a gente precisa ficar bem de olho. Porque num determinado nível ele passa a ser doentio, que é o que a gente chama de ciúmes patológico. E muitas vezes esse ciúmes patológico ele vem associado com outros transtornos mentais.
Então, às vezes, com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, com um transtorno de personalidade, né? Então, a pessoa, ela não consegue controlar, né? Ela acha que tem que ter o domínio, né? É a possessão, a possessividade sobre o outro. Então, é bem complicado. Tem que ficar de olho, não só o ciúmes patológico, mas a gente tem também o amor patológico. Então, hoje o amor patológico, ele já é reconhecido como doença dentro dos transtornos de impulso. Então, no amor patológico, por exemplo, que se assemelha muito ao ciúmes doentio, a pessoa fica dependente do outro. Ela cria um vício semelhante à droga. Então, diante da ausência do outro, ela tem uma abstinência que os estudiosos falam que é semelhante ao uso de droga. Então, precisa ver se está prejudicando, buscar ajuda médica, ajuda psicológica, né, para trabalhar aí qual é a raiz desses ciúmes ou desse amor patológico. Realmente sério. Maravilha, Rapaz, doutora. você vê, tem gente que é viciado Na em ciúme. pessoa, é ciúme. Com certeza. Coisa feia. Aqui na plateia, nosso amigo Satoru quer fazer uma pergunta para a senhora. Eu gostaria de saber, porque a gente vê muitos casos dentro e fora da igreja de pessoas que sofreram abuso, de como elas podem superar esse trauma para poder vencer nessa área tão importante da vida assim, sentimental. Ótima pergunta. Então, por exemplo, a situação de abuso, maus tratos, violência na infância é um prato cheio para que a pessoa desenvolva, então, um padrão de apego inseguro. Então, é muito provavelmente uma pessoa que vai ter uma visão de mundo ruim. O que ela vai entender de mundo? Que ela não pode confiar nas pessoas. Que as pessoas são maus, que as pessoas não são solícitas, porque ela teve esse trauma lá na infância. Então, para vencer isso, é muito recomendado a terapia. Porque ao longo do processo terapêutico, a gente vai trabalhando as marcas que esse trauma deixou. A gente não consegue mudar o passado, mas a gente precisa mudar a crença, a autoimagem que aquela pessoa construiu de si. Muitas vezes uma autoimagem de desvalor, né? De que eu não sirvo para nada, de que ninguém vai me amar. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido para que a pessoa então possa superar esse trauma. Isso é muito interessante que a senhora está falando. Uma vez eu conheci um caso de uma mulher que já era casada, se eu não me engano, há quase 10 anos. Só que ela foi abusada quando criança, né? E esses 10 anos ela teve filho, enfim, só que ela não amava tanto o marido dela como ela deveria amar, porque sempre ela tinha trauma de quando ela sofreu aquilo na infância. Enquanto ela não abriu o coração, buscou esse cuidado, esse tratamento, ela não se libertou disso, o casamento dela não foi 100%. Depois que ela conseguiu o tratamento, conseguiu se livrar de verdade desses sentimentos que outrora sempre vinham na mente dela, ela conseguiu sim iniciar o casamento dela depois daquele período. Sim. Que pra mim, eu creio que o casamento dela iniciou depois daquele tratamento. Sim, Muito com sério. certeza. Muito sério. É isso aí, olha só. É um caso sério de ser tratado. Outra questão, doutora, é a outra parte. A pessoa está com alguém inseguro. A pessoa é segura, ela é tranquila de si, ela teve uma boa infância, ela teve uma boa educação, não só a educação em si, mas um bom afeto, uma boa afetividade com os pais, com a família, os irmãos e tudo mais. E de repente ela está com alguém que é inseguro, porque recebeu esses maus tratos, um abuso, alguma coisa. Só que ela quer investir, dizendo no namoro mesmo, e ela quer ajudar aquela outra parte. Só não sabe como, né? Como é que alguém pode ajudar, que é seguro, ajudar alguém que é seguro e de repente até ajudar uma mudança dela. Ela vai ter que ter paciência, vai ver que muitas vezes dá errado, só que qual que é o melhor caminho para ela que quer conseguir, mas não sabe como. Uhum. Olha, é bem interessante e eu estou me lembrando aqui de alguns casos muito próximo, Gabriel, a isso que você está comentando. Então, uma paciente que tem um parceiro extremamente possessivo, com ciúmes doentio,
E ela sofre por isso porque não tem motivos, não há infidelidade na relação, mas mesmo assim o parceiro, ele teima em ter condutas que acaba desgastando, como checar o Face, não permitir que ela poste determinadas fotos, invadir o Instagram e por aí vai. Porém, assim, o que a gente trabalha é que a pessoa converse isso com o outro e coloque limites no outro, porque senão o que acontece? Eu que não sou insegura, passo a alimentar a insegurança do outro. E aí fica uma coisa aí de mão dupla. O outro é inseguro, eu vou permitindo. Então ele não quer mais que eu poste no Instagram. Então não vou postar mais. Agora eu vou fechar meu Facebook porque ele não aceita. Agora eu não posso mais ir na casa dos meus pais porque ele não confia. Então, percebe que é um risco muito grande da gente criar aí uma relação muito ruim. Então, precisa de posicionamento, precisa de firmeza e se vê que a pessoa está num nível muito, muito intenso, encaminhar para tratamento. Muito bem, é isso aí. É um caso sério, levado às vezes na brincadeira ou levado de uma forma... Deixa pra lá, daqui a pouco, quando casar muda, né? Muita gente fala isso, né? E muda, claro que muda, pra pior, na maioria das casas. Porque se não trata alguma coisa lá atrás, vai tratar o problema do casamento, que surgem muitas dificuldades, com o problema aí vindo lá de trás. Aí a tal da bola de neve, que não acaba nunca mais e traz mais problemas aí. Então busque realmente se tratar, busque cuidar do coração, que é o mais importante. Doutora, a gente queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Tenho certeza que ajudou bastante a galera aí abrir um pouco mais a mente e conseguir lidar um pouco melhor com essa situação. Deixa aí os seus contatos pra gente, por favor. Vou deixar, obrigada. Gente, antes eu quero mandar Deus colocou no meu coração um recado pra quem tá aí de fora, na telinha, que é assim: se você não se amar, ninguém vai te amar. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame a você. Esse recado é pra você. Vou deixar meus contatos. Então é Instagram Cimatias Psicóloga, Facebook é Cimatias Psicologia 1, celular Zap 011 994866869 e canal do YouTube Eis-me Aqui Simone Matias. Um grande beijo. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. E é isso mesmo que a doutora...